Olá, turma! Olá, concurseiros do meu Brasil! Vamos comentar a prova do INSS do ano passado, 2013. Vejam aí que é uma prova que, ainda bem que houve alteração de 2 gabaritos, né? Porque pesado aquilo. Quando eles não mudam é terrível. A gente tem que ficar aqui rebolando para ver como é que a gente vai justificar aquilo, porque não tem motivo. Mas houve alteração, olha que beleza. Então vamos lá. Primeira questão. Vamos ver. Conhecido comercial da TV fala de uma cerveja que desce redondo. O sentido atribuído à palavra redondo refere-se. Veja, para quem já me viu dando aula de advérbio, eu uso exatamente esse exemplo para mostrar o seguinte, que este vocábulo, que essa palavrinha redondo, neste caso, não é adjetivo, não cumpre o papel do adjetivo. É, na verdade, um adjetivo que aqui está sob a forma de advérbio, porque se refere ao verbo descer. Tanto é que não concorda com cerveja. Até porque, né, gente, a cerveja não é redonda, mas ela desce redondamente, certo? Se a gente faz a troca aí, dá certinho, justamente porque se refere à forma, ao modo como a cerveja desce. Entendido? Por isso da propaganda, né, pra gente ficar com vontade de beber. O sentido atribuído à palavra redondo refere-se à mesa do bar? Claro que não, a mesa do bar nem entra em questão aí, né? Nem está aí no texto. A própria cerveja não, porque não concorda com ela. Bastaria pensar pela gramática, tá vendo? Ao ato de descer facilmente, sim, redondamente, escorrer pela garganta. Portanto, letra C. Ao líquido da bebida? Não. Se não é a cerveja, não é o líquido da bebida, certo? Ao pronome relativo empregado na frase? Não, porque se referisse ao pronome relativo, estaria se referindo à cerveja novamente, certo? Não está, ó. Então tá errado isso aqui. Portanto, alternativa C mesmo. Questão 2. Conforme a posição que as palavras ocupem na frase, sua significação e seu papel gramatical podem mudar. Sim. É isso que pode ocorrer com os adjetivos grifados nas alternativas abaixo. Ele mudará de significado e classe se for antecipado ao substantivo com o qual se relaciona. Na verdade, o que o examinador queria aqui era que as pessoas se concentrassem no sentido. É o sentido que faz a grande diferença aqui. Vejam, praça antiga ou antiga praça não faz diferença. Mas fábrica nova e nova fábrica tem diferença. Porque, veja bem, tirando esse contexto, se eu falasse assim, eu vou me mudar para uma nova casa. Eu estou querendo dizer o quê, pessoal? Que eu vou me mudar para uma outra casa. Se eu disser, eu vou mudar para uma casa nova, quer dizer, então, que essa casa é novinha em folha, ninguém nunca morou nela, não é isso? Ela está ótimindo. Então, aqui, veja, se a gente muda o nova de lugar, dá na mesma. Inaugurar uma fábrica nova é novinha em folha. Uma nova fábrica teria a ideia de uma outra fábrica, mais uma, certo? Pronto, só isso resolveria tudo aqui, sem dor de cabeça, tá? Aqui, equipamentos modernos ou modernos equipamentos, operários dedicados ou dedicados operários, vigilância forte ou forte vigilância, não fazem diferença. Tudo bem? Questão 3. Num concurso de redação, o candidato deveria escrever sobre Noel Rosa e Chico Buarque de Holanda e, refletindo sobre a passagem do texto abaixo transcrita, identifique a alternativa que torna coerentes é mantendo o sentido, com a mesma relação lógica, os ajustes redacionais então propostos, de modo a evitar que sejam repetidos os nomes dos 2 artistas brasileiros. Então, vejam aí. Chico Buarque de Holanda e Noel Rosa sempre estiveram em destaque na MPB. Embora Chico Buarque de Holanda tenha uma obra, sob certa perspectiva, mais polêmica do que a de Noel Rosa. Então, a obra do Chico, mais polêmica que a de Noel. Vejam que os itens de A até E trazem o início, até aqui, ó, todinho igual. A questão era, na verdade, para se trabalhar com coesão e coerência. Ou seja, como é que você resgata, no caso aí, Chico Buarque, Noel Rosa, sem fazer a repetição, mantendo o sentido.
certo? É isso que ele quer aqui. Então, vamos lá. Essa questão era simples, não era? Olha lá. Cada um tenha uma obra mais polêmica que a dos demais. Não, os demais não apareceram na história. Esquece, extrapolou o item. Embora tenha uma obra, embora este tenha uma obra, este seria o Noel Rosa, tenha uma obra sob certa perspectiva mais polêmica do que aquele? Não, é o contrário. Depois, o primeiro, que é o Chico Buarque, certo? Tem uma obra sob certa perspectiva mais polêmica do que o segundo. Sim, é essa a nossa alternativa de resposta. Na D, embora tenham, já está errado aí, né? Embora tenham uma obra mais polêmica do que reconhecida, vejam que aqui os dois adjetivos é que foram relacionados. Eu falei que já estava errado aqui porque não daria para usar o verbo no plural, já que é o Chico que tem uma obra mais polêmica que a Joel. Então não dá para falar dos dois ao mesmo tempo, porque existe a superioridade aí, certo? E depois, nessa daqui, um tenha uma obra sob certa perspectiva mais polêmica do que o outro, aí dá para a gente uma ambiguidade. Quem que é um? O Noel? Ou esse um aqui é o Chico? A mesma coisa para o outro, o Noel é o Chico. Então a resposta é a C mesmo. Certo, gente? Tranquilo? O ilustre acadêmico Antônio Carlos Sequim, no artigo intitulado Um obstinado e discreto gênio da literatura, disponível nesse endereço, declarou o que segue. Costuma-se dizer que o desinteresse relativo à vida de Machado de Assis, vamos lá, o desinteresse em relação à vida dele, é simetricamente proporcional a quê? Ao interesse gerado por sua obra. Quer dizer que a vida dele não causa tanto interesse quanto a obra. Tranquilo. Agora, os dois pontos mostram exatamente o quê? Que o autor do texto vai justificar isso aqui, vai explicar para a gente o que ele quis dizer com isso. Então, vejo que aqui nós temos a ideia principal do texto, no parágrafo, eu vou dizer o parágrafo, porque ele fez o texto no parágrafo, justamente para dizer sobre esse desinteresse e o interesse, né? No que diz respeito à vida e à obra de Machado de Assis. E essa simetria, porque elas são inversamente proporcionais, né? Mas são proporcionais. Enquanto a produção literária de Machado não cessa de ser mais e mais valorizada, sua biografia estamparia apenas um morno transcurso de um exemplar funcionário público, de um esposo fiel e devotado a Dona Carolina, de um ser algo distante das questões políticas, e juntando-se as duas pontas da existência, ou seja, ele como autor e ele como pessoa, de alguém que vencendo barreiras de origem étnica de uma frágil constituição física, alçou-se ao posto de nosso escritor máximo. Isso é o máximo, né, gente? Tornando-se também o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. Ok? Então, a ideia principal estava aqui e o restante são as formas que ele encontrou para poder confirmar e provar o que ele disse, para fundamentar a opinião dele. Certo? Muito bem. No excerto citado, observa-se o predomínio das características presentes num texto argumentativo, em virtude de empregar formas linguísticas com as quais o enunciador explicite sua intenção de instar o destinatário, nós, né, ouvinte ou leitor, a praticar atos ou tomar atitudes. Pois é. O mais questionável aqui é praticar atos ou tomar atitudes, porque não é para a gente praticar ato nenhum, né? É para a gente refletir sobre o posicionamento dele, que é aquele do desinteresse e o interesse. O desinteresse da vida pessoal do homem Machado de Assis em relação ao interesse à obra dele, ao autor, certo? Então, essa aqui é aquela que, se você ficou em dúvida, você deixa uma interrogação aí do lado. A outra, encadear proposições com vista à defesa de um ponto de vista. Olha, gente, as bancas, elas acabam usando um vocabulário muito parecido, né? Falou em proposição, defesa de um ponto de vista para persuadir o interlocutor,
falou em texto argumentativo. Aí aqui, nada é discutível. Certo? Olha lá. Aqui nada é discutível, por isso é a resposta. Olha, eu juro pra vocês que quando saiu o primeiro gabarito que eles marcaram B, eu falei assim, então eu tô ficando louca, né? Mas, enfim, eu esperei para ver o que ia dar. Olha lá, C. Fazer uma sequenciação própria, ver o que ia dar, não, já tinha passado a época de recurso. Né? Já tinha passado. Mas aí veio a boa notícia, houve alteração. Fazer uma sequenciação própria da apresentação de fatos que envolvem personagens e suas respectivas ações articuladas na linha do tempo. Então, isso aqui é próprio da narração. Isso aqui já é próprio da narração. Por isso, falar em sequenciação própria da apresentação de fatos é narrativo. Mostrar um tipo de construção em que se encadeiam os traços que caracterizam, isso aqui é descrição. Tipificando a composição de um personagem de ficção. Tá lá. Propor um tipo de construção em que predomine a atitude comunicativa de informar. Aí seria o dissertativo expositivo. Esse é dissertativo argumentativo, que exclui a presença da razão e da objetividade. Aí piorou, né? Porque não exclui a presença. Tá? Pronto, então o gabarito é B mesmo. 5. É a quinta agora mesmo, né, gente? É. Chamar chave na miserável xícara onde se toma a média nos botequins. Tá bom? Porque é isso que ele pergunta, certo? Assinale o item que a palavra média tem o mesmo sentido apresentado no trecho acima. Olha, para nós aqui em São Paulo isso foi fácil, porque a média, na verdade, é o café com leite, né? O único item que tem ideia de café com leite é esse aqui que ele fala. Seu desejum constava sempre... Peraí. Constava sempre de uma média com pão e manteiga e nada mais. Ou seja, café com leite, pão e manteiga. Então, essa que é a alternativa de resposta. Observem que nas outras ele usa média como média numérica mesmo. Então, tá aqui. Agora, fazer uma média comigo é puxar meu saco, né? É puxar o saco. Então, tem outra ideia ainda. Tudo bem? Tá aí. Isso aí é aquilo que a gente fala da polissemia das palavras, né? As palavras podem ter várias significações. Tá? Algumas palavras, não todas. 6. De noite foi de doer na alma. Eles, apenas eles, ali trepados, cercados de água, no maior abandono do mundo. Uma luz não havia, um sinal de comunicação não havia, só água. Muitas casas estavam completamente encobertas. Assinale o item, achei ótimo a negritar o item e não negritar o contraria. Então vamos chamar atenção para o contraria. Aliás, você tem um quadrinho nele. É, porque negritar esse item na prova não tem o menor sentido, tem? E pior que estava assim mesmo no texto original. Achei que fosse errado na nossa digitação aqui, não é não. Que contraria as ideias apresentadas no texto. Bom, o que a gente está vendo aqui é inundação, todo mundo sem casa, sem nada. Foi de doer na alma, certo? À noite, o estado físico das pessoas suscitava maior compaixão? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Todo mundo ali olhando aquele monte de água, trepados. Olha ali, trepados. Em só água, a palavra só denota exclusão? Sim, que é isso que a palavra só faz. Só água, quer dizer, você nem via mais nada, de tanta água que tinha. Em uma luz não havia, a colocação dos termos é uma questão de estilo do autor? Sim, porque normalmente o que a gente fala, não havia uma luz. Ele inverteu o estilo dele, o jeito de ele falar. O trecho relata as agruras de uma inundação? Sem dúvida. Todas as casas do lugar estavam soterradas, essa é a parte mais legal. Soterradas, vejam, não tinha terra por cima delas, né? Cobertas de água. Então, esse aqui que é o item de resposta. Ok? Depois, questão 7. O item, assinale o item que a palavra algum se diferencia dos demais em significação e sentido. Tá aí. A palavra algum também é uma que, dependendo da aplicação dela, ela pode ter um sentido, certo? Ela pode ter
A ideia de algum mesmo, pelo menos um, ou de algum, no sentido de nenhum, certo? Ele não tinha motivo algum para fazer o que fez, ou seja, ele não tinha nenhum motivo. Quando eu falo algum motivo, ele teve, quer dizer, pelo menos um ele teve, certo? Então, vamos lá. Nessa questão 7, a gente tem algum dado importante faltou ao cadastro do candidato, então, pelo menos um. Algum desejo do infeliz, melhor seria que nunca tivesse concretizado, pelo menos um. Recebi algum informe importante e decisivo sobre o assunto, pelo menos um. Naquela altura dos campeonatos, remédio algum lhe mitigaria a dor, ou seja, nenhum remédio ia atenuar a dor dele, certo? Essa é a nossa alternativa de resposta. Por fim, traziam na velha mala de couro algum dinheiro para realizar a compra da fazendola. Um pouquinho, né? Pelo menos um. Mas traziam algum dinheirinho. Questão 8. É 8 mesmo. É 8. A língua é viva, eu sei, mas sujeita a vírus que de repente atacam a TV. Eu só vou ler até aqui, porque a questão vai perguntar do vírus ou tem mais coisa. Não, é do vírus mesmo, né? Sujeita a vírus. Então, vamos lá. Assinale a assertiva correta sobre o emprego no texto da flexão de número da palavra vírus. Esta é uma palavra que só se emprega no plural, tal como ocorre com bodas e óculos. Acontece que, para você entender isso, tem que entender que é assim, são os óculos, as bodas, mas o vírus. Então, não se emprega só no plural, é que tem S no final, mas não se emprega só no plural, certo? Por isso que essa daqui é uma alternativa errada. Está empregada no singular, como se pode depender do uso do artigo. Do uso do artigo? Veja lá, sujeita a quê? Isso aqui, esse a vem da regência do sujeita. Então, esse a é uma preposição. Isso aqui está errado. Ok? Está empregada no plural, como se percebe pela flexão da forma verbal de atacar? Vamos lá. A língua é viva, eu sei, mas sujeita a vírus que de repente ataca. Vamos tirar esse de repente? Vai ficar assim. Vamos até mudar a corzinha aqui, ó. Vírus que atacam a TV. Quem que ataca a TV aqui? É esse aqui, né? O que é o sujeito. Quando o que é o sujeito, o verbo concorda com o termo antecedente desse que no caso é a palavrinha vírus. Logo, essa daqui é a nossa resposta. Era uma questão de sintaxe, querendo saber... Ele queria saber, na verdade, se... Pronto, se o sujeito aí é o quê? Certo? Só que ele pergunta de uma forma bem diferente e muito bem elaborada. Essa pergunta, tirei o chapéu. Não gosto muito dessa banca aqui. Ah, se me perdoam falar assim, tá? Eu não gosto muito, não. Foi empregada no singular por ter se originado do latim? Não existe motivo só porque veio do latim e ficou assim. Tudo depende de cada palavra, da história que ela tem. Exemplifica... Peraí, deixa eu pôr um erradinho para você. Não é por que se originou do latim, né? Não é por ter se originado do latim que vai ficar no singular. Exemplifica o emprego de uma palavra que preserva integralmente a grafia latina. Gente, isso aqui você teria que saber latim, perceberam que não era isso, que era só para confundir a pessoa? Não, então esquece isso aqui. Nove. Vamos lá. Questão 9. Uma das estratégias do humor é, sem dúvida, a quebra de expectativa de desenvolvimento numa sequência de fatos. E dentro desse quadro circula na internet a seguinte historieta, cuja veracidade é bastante discutível. Então vamos ver. O grande jurista Rui Barbosa, ao chegar à casa ao entardecer, ouviu um barulho suspeito vindo do seu quintal. Dirigindo-se ao local de onde vinham os ruídos, deparou com um homem que recolhera num saco 3 patos muito bem nutridos de sua criação. Rui aproximou-se do indivíduo, surpreendendo-o no momento em que se preparava para pular o muro que circundava a casa. Disse então o causídico ao infrator: ó bucéfalo anacrono, não te interpelo pelo valor intrínseco das aves palmípedes que estás a carregar.
mas pelo ato vil e sorrateiro de profanares a minha habitação, levando os ovíparos à socapa e à sorrelfa. Ninguém merece um texto desse, né? Se fazes isso por necessidade, transijo, mas se é para zombares da minha condição de cidadão digno e honrado, reagirei com minha bengala no alto da tua sinagoga, de modo que te reduzirei a 50ª potência do que o vulgo denomina nada. O ladrão, totalmente confuso, diz: doutor, posso levar ou tenho que deixar os patos? Muito legal. Ou seja, eu não entendi nada. Dá para falar logo o que eu vou fazer? Devolvo ou vou embora, né? Bom, então, na verdade, é para dizer que ele não entendeu nada. O humor é esse, que o Rui Barbosa falou muito complicado, e aí o ladrão não entendeu absolutamente nada. Então, aqui, ó, marca alternativa que completa a seguinte proposição. A compreensão do texto acima reproduzido permite depreender que o humor da narrativa está centrado em quê, gente? Na linguagem difícil do Rui Barbosa, né? No nível de linguagem diferente, que o outro não entende absolutamente nada. A gente tem, na cena composta por um homem assustado tentando pular um muro com um saco contendo patos vivos, provavelmente grasnando, não é isso, não é homem assustado. É o ladrão, né? É o ladrão. E a cena não é composta só por ele, também tem esse outro lado, também poderíamos pensar assim. Existe ele, existe o outro reclamando. Depois está sentado na crítica à existência de cidadãos cultos e letrados, incapaz de entender a fala popular do homem comum, seu compatriota. Essa aqui é aquela que deixaria a pessoa em dúvida. E se eu não me engano, essa daí era a alternativa que tinha ficado da outra vez. Certo? Então, porque vem assim na letra C, ó. É, né? Na marcante diferença entre as falas dos personagens, veja que essa tem a diferença, e isso aqui também tem o incapaz de entender a fala. O problema é aqui, ó. Cada uma delas típica de um uso linguístico de determinada natureza social. Sim, porque um está roubando, outro não, provavelmente, classes sociais diferentes, estudos diferentes. Aqui o que pega é que não é que é incapaz de entender a fala. Se ele tivesse colocado incapaz de entender a diferença de linguagem para a camada popular, tudo bem. O problema é essa palavrinha fala aqui, certo? Porque senão seria a incapacidade de entender os cultos, né, que os mais simples têm, certo? Digamos assim. Tá? Do improvável encontro de um intelectual de renome com um homem sem cultura escolarizada, aí não é para trabalhar com a improbabilidade, não é daí que vem o humor, tá? No fato de um homem culto preocupar-se com o roubo de pouca importância, isso aqui extrapolou o entendimento do texto. Ok? E não é o que causa humor aí também, né? 10. O jornal O Globo deu a seguinte notícia. A vitória avassaladora da presidente argentina pode abrir caminho para Cristina Kirchner avance com projetos cada vez mais polêmicos, entre eles o de uma reforma constitucional que incluiria a possibilidade de reeleição indefinida. Atitude negada por ela durante a campanha. Então, quer dizer que ela foi negando durante a campanha que ela pleitearia a possibilidade de reeleição indefinida, não é isso? Mas como ela teve uma vantagem avassaladora, não é isso? É uma vitória avassaladora. Ela teve uma vantagem grande sobre os demais, então a vitória dela foi avassaladora. Aí ela também poderia entender o seguinte, que ela podia avançar nos projetos, no projeto da possibilidade de reeleição indefinida, ok? Projeto da reforma constitucional, de possibilidade de reeleição indefinida. Na letra A, então, a gente tem que considerar apenas os dados disponíveis no texto para fazer a seguinte interpretação da notícia. A maneira pela qual se deu a vitória de Cristina Kirchner, eu sabia que estava faltando alguma coisa aqui, é o meu óculos. Mas vamos lá. O computador fica muito perto, né, gente? A maneira pela qual se deu a vitória de Cristina Kirchner talvez sirva como argumento para uma possível reforma constitucional. Sim, o que é legal aqui de a gente perceber é este talvez. Talvez sirva como argumento para uma possível reforma. Tudo na possibilidade, por quê? Porque essa vitória avassaladora pode abrir caminho, certo?
Então, pode abrir caminho, pode ser um argumento. Cristina Kirchner pretende aprovar a possibilidade de reeleição indefinida. A possibilidade não é de reeleição, a possibilidade de reforma constitucional, certo? Vamos por errado aqui. Não é possibilidade de reeleição indefinida. Para dar sequência a projetos de reforma, impõe-se que Cristina Kirchner abra o caminho, não se impõe nada. Depois de eleita, Cristina Kirchner ameaça a sociedade argentina como polêmica reforma constitucional. Não está ameaçando. Por conta do procedimento autoritário, não, nem vou terminar de ler, porque isso aqui está extrapolando o texto, certo? A reeleição presidencial pode ser colocada em discussão após sua vitória. Tá aí, gente. Provinha da FUNRIO, provinha simples, básica, né? Eu acho que essas provas são, na verdade, essas provas, quando elas vêm muito simples, não vou falar que ela não era passível de erro, porque também não é verdade. Toda prova, por mais simples que ela seja, ela é passível de erro, de confusão mental, a gente faz mesmo, né? As confusões acontecem principalmente em dia de prova, então quando a gente faz com alguma coisa pressionando você para fazer, às vezes o tempo pressiona a gente, né? Pressiona vocês na hora de fazer. Então, isso pode ter atrapalhado, mas, assim, se a gente avalia com frieza, se a gente avalia calmamente, essa prova ela é simples. Isso torna mais fácil ainda a possibilidade do erro, sabiam? Porque quando a prova é difícil, você se concentra bastante nela e aí você acaba achando melhor as respostas. Então a prova vem mais simples, você lê com mais desleixo. Isso é sem querer, é psicológico, né? Psicológico. Tá bom? Bom, espero que vocês tenham feito um ótimo aproveitamento dessa correção. Até o nosso próximo encontro. Grande abraço. Fiquem com Deus.